Deixar vocês se organizarem aí, né? É bom sempre trazer um caderno, uma caneta para anotar as informações, todos os ensinamentos importantes. O que eu sempre pratico, que eu busco, queridos, isso é pessoal, né? E tem me ajudado bastante, é o seguinte: é entender que tudo que eu venho ouvir aqui, seja em ministração de palavras, seja de ensino, eu preciso aprender alguma coisa, que eu não estou aqui à toa. Eu preciso pegar os ensinamentos, eu anoto. Eu não sei você, né? Se você tem uma boa memória, mas eu sou aquela pessoa que precisa anotar mesmo para depois relembrar. E também existe estudos sobre isso, né? Que fala que às vezes a gente não consegue reter, às vezes 10% daquilo que a gente ouviu. Então é bom anotar, anote mesmo, pegue aquela coisa que lhe marcou, né? Sabe? E às vezes tem algumas palavras que você escuta, né? Aí tem gente que, eu lembro que quando eu não era convertido, mas comecei a ouvir palavras, né? Eu dizia: como é que esse homem está falando essas coisas? Como é que ele sabe da minha vida? Coisa que só eu e Deus sabem. Eu achava aquele estranho, né? Como é que ele sabe disso? Quem contou para ele? Né? Eu não estava entendendo que Deus estava falando comigo. Só que às vezes a gente vai, né? A gente conhece a Cristo, entrega a vida a Jesus, e a gente vai seguindo e vai andando com o Senhor. Aí de repente o diabo pega, quer usar essa palavra. Às vezes aquilo que você recebe, que você percebe que Deus está falando com você, assim, está falando de mim, né? Aí fica achando que é carnal, não entende que Deus continua falando, do mesmo jeito que Deus falava quando você não conhecia Ele, nem andava com Ele, Deus continua falando com você, amém? Então cuidado com o inimigo, porque a ideia, o Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou naquela parábola da semeadura, a ideia do diabo é ir lá e roubar a semente. Então o bom é anotar. Queridos, a gente vai estar hoje falando com a lição 6, que é orientados pelo propósito. O tema da nossa lição é orientados pelo propósito. Nas últimas aulas, a gente tem falado muito sobre identidade, né? A sua identidade no corpo de Cristo, a sua identidade em Deus, o caráter do cristão. Vem falando muito sobre a questão da identidade do cristão, de quem você é, como você deve ser, o que você deve pensar. Nós falamos nas últimas aulas que o cristão, o crente, ele não pode ser uma pessoa que pense além do que convém, mas também não pode ser uma pessoa que pense aquém do que convém, né? Porque a gente tem que ter um maior cuidado para não ficar... Paulo em Romanos nos orienta que o nosso pensamento ao nosso respeito tem que ser equilibrado, moderado, não é? Porque tem pessoas que podem cair na tentação de ficar pensando: eu faço melhor do que aquele irmão que está lá ensinando, eu posso fazer melhor do que o pastor Manassés que está pregando. E tem pessoas que talvez pensem: não, eu só preciso chegar aqui, assistir o culto e ir embora, porque eu não sei fazer nada. Tanto um extremo como o outro está errado. Você tem um lugar no corpo de Cristo. Você é membro desse corpo, onde Cristo é a cabeça. E quando Paulo fala em Romanos 12, que a gente tem que ter um pensamento moderado, equilibrado a nosso respeito, e ele vai falando: olha, segundo a fé que Deus concedeu a cada um. E viver segundo a fé que Deus deu a cada um de nós é justamente quando entra nesse momento agora, nesse tema de hoje. É saber ser orientado pelo propósito, ou seja, o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, a gente começa aí com a primeira parte, que diz o seguinte: o propósito de cada um. O propósito de cada um.
existimos com um propósito que foi definido antes mesmo da nossa existência, né? Vamos ler aí o que fala no Salmo 139, 16. Isso aí foi Davi falando, né? Ele diz o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Vamos ler também Jeremias 1, 4 e 5. Olha só o que a palavra de Deus diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Isso aí foi o Senhor falando com o profeta Jeremias. Olha também o que Paulo escreve na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Então, a gente entende que Deus nos chama com um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós, para cada um de vocês. Vocês não estão aqui, o cristão ele não vive caminhando na fé aleatoriamente, sem nenhum propósito. Pelo contrário, você tem um propósito, um chamado de Deus, algo específico qual o Senhor designou você, assim como designou Jeremias, como designou Paulo. Deus tem um propósito para cada um de nós. E às vezes você, ou erroneamente, por falta de conhecimento, ou por relaxamento mesmo, caminha como uma vida sem propósito. Você às vezes tem pessoas que caminham como se fossem levados como o vento, como as ondas do mar que é levada pelo vento, né? Que o vento joga, e assim, né? Tem gente que vive na filosofia, né, de alguns cantores aí, eu não vou falar o nome para não dar ênfase, mas, né, tem gente que vive aí no deixa a vida me levar, né? Tem gente que vive assim, desse jeito, né? Deixa a vida me levar, né? Aonde o vento me sacudir, tá bom. Isso é uma vida sem propósito, está totalmente fora dos padrões de Deus. Deus não criou nenhum de nós sem propósito, pelo contrário, mas com uma missão, né? Um desígnio específico. Então, uma coisa que a gente precisa entender, uma coisa interessante que a gente precisa aprender é que o propósito é um ótimo combustível para não nos desviarmos, para vivermos uma vida em alegre obediência e mantermos os olhos fixos no Senhor e em seu reino, né? Então, assim, uma vida com propósito é um ótimo combustível para que a gente não caia, para que a gente não se desvie, para que a gente viva em obediência alegre, porque a gente sabe que a gente tem um foco, tem uma missão, e a gente vai alegre naquela missão que foi dada a nós especificamente. Isso também vai permitir que a gente sempre ande com os olhos em Cristo e no seu reino. Então, existimos com um propósito, né, que foi definido antes mesmo da nossa existência. O propósito, ele é algo bem maior do que nós. Somos apenas pequenas engrenagens que compõem algo muito maior, o estabelecimento do reino de Deus. Então, uma coisa importante que a gente precisa aprender é que o propósito, ele não é para nós. Ele não está... Deus não nos deu um propósito, não é para que nós venhamos ser separados ou engrandecidos. Não, é porque nós fazemos parte dessa engrenagem do reino de Deus. Por que isso é importante a gente entender? Porque tem muitas pessoas que não compreenderam isso e caíram, que se achavam muito importante porque Deus designou para tal obra, tal missão, né? Tem pessoas, olha só, quando a gente vê a história de Susana Wesley, a mãe de John Wesley, né, que teve muitos filhos, e a gente vê, aquela mulher é conhecida até hoje
pela maneira como ela criou os seus filhos. Ela é lembrada hoje como uma heroína da fé. Aí quando você vai, ela não foi nenhuma grande missionária que saiu andando por países e nações. Ela não é lembrada porque foi uma grande pastora não. Ela trouxe o avivamento para dentro da sua casa de uma forma que seus filhos foram grandes avivamentos, sinais de avivamentos pelo mundo. Você entende? Uma simples dona de casa, mas que fez toda a diferença no reino de Deus. Você entende que o propósito não tem a ver com posição, com cargo? Não é isso. Tem gente que se engana e cai. O propósito de Deus para cada um de nós está relacionado àquilo que Ele tem especificamente para nossas vidas. Para Jeremias ele disse, olha, eu te fiz profeta das nações. Para Paulo ele disse, olha, eu te dei como apóstolo dos gentios. Para Moisés ele disse, olha, eu te fiz libertador do meu povo. Mas não era para engrandecer esses homens, mas era essa engrenagem que move o reino de Deus num propósito maior. Vocês entenderam? Vamos ler essa passagem de Gênesis que fala sobre José. Uma história de José, né? Gênesis 45, a gente vai ler do 5 ao 8. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me abandonaram ou que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. E aí vamos ler agora Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você percebeu que José, ele entendeu qual foi o seu chamado? José, ele podia ter achado realmente que tudo aquilo que aconteceu com ele no Egito foi culpa dos irmãos. Mas ele compreendeu que o que aconteceu em relação aos irmãos dele, porque se você conhece a história de José, talvez você não conheça, talvez tenha alguém aqui que não conheça, José era um dos filhos mais novos, né? Não era o caçula, mas era o segundo mais novo de Jacó, e teve um sonho. Deus lhe deu alguns sonhos e mostrava que ele seria autoridade até sobre os seus pais. Só que aquilo despertou mais ainda a ira dos seus irmãos, que já tinha raiva dele porque Jacó tinha uma preferenciazinha por José. E o que aconteceu? Aí a história conta que os irmãos de José pegam José, joga num poço, vende eles como escravo a ismaelitas. Aqueles ismaelitas vai e vende José lá no Egito, e toda a história, né, vai aí no enredo lá no livro de Gênesis, contando sobre José. E talvez José pudesse ser um homem rancoroso, e que na oportunidade que ele teve quando se tornou governador, vingasse tudo aquilo que aconteceu com ele através da vida dos seus irmãos. Mas José compreendeu que aquilo que aconteceu com ele foi propósito de Deus, um propósito de Deus. Olha, Deus me colocou aqui, não foi vocês, foi Deus. Deus só usou vocês para que o propósito dele acontecesse em minha vida. Como é bom, né, queridos, quando a gente compreende isso.
É muito bom quando você compreende que algumas coisas talvez ruins que aconteceram na sua vida não foram para a sua destruição, mas foi para que você se aproximasse mais de Deus e conhecesse e entendesse o propósito dele na sua vida. Então, é bom a gente pegar, às vezes, as situações ruins que a gente passa ou já viveu, para entender qual é o propósito de Deus nesse negócio. Qual será o propósito de Deus? Aonde Deus quer me aperfeiçoar? Onde Deus quer me usar? Peguem sempre essa ideia que Paulo passa, né, na carta aos Romanos, quando ele diz, olha, por isso também me glorio nas tribulações, nas perseguições, porque a tribulação, ela traz para mim a paciência, e a paciência é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é uma esperança. Então, José compreendeu isso, que ele não estava ali, não foi em vão, mas foi com o propósito de Deus, e ele passou isso para os seus irmãos. Ele disse, olha, não se sintam culpados não, pelo que aconteceu comigo não, que vocês fizeram não, vocês só foram usados para que o propósito de Deus fosse usado. E ele disse, olha, eu fui trazido para aqui, para o Egito, para a conservação da vida. Você entendeu que ele disse, que ele não disse, olha, não vim para cá porque Deus queria me levantar como governador, como autoridade. Deus me usou vocês porque eu precisava ser um ministro. Não, ele disse, para a conservação da vida, para a manutenção da vida de vocês. Por causa de um tempo de fome, Deus me trouxe aqui e usou vocês. Então, o propósito sempre é para o reino de Deus e para a glória do Senhor, né? Então, a gente vê aí também uma parte que fala sobre Estevão, né? Que está em Atos, capítulo 7, versículo 54. Diz o seguinte, vamos ler todo junto, né? Para que vocês também possam exercitar a voz de vocês. Eu sei que vocês acordaram há pouco tempo, né? Mas vamos orar, vamos lá, vamos falar todo mundo junto, vamos lá. Ouvindo isso, Isso, Maria, amém. Agora vamos ler Atos 26, 14. Podem ler. Amém. Aí conta a história do início, né, da história de Paulo, né, que era conhecido como Saulo. Na verdade, o seu nome era Saulo, depois ele começou a ser chamado de Paulo. Então a gente vê que Paulo, ele era um grande perseguidor da igreja. E ele foi, de certa forma, participante da morte de Estevão, né? O primeiro mártires que a gente conhece, né, da igreja foi Estevão, né, que morreu ali porque estava ousadamente pregando o evangelho. Então a gente vê logo em seguida que Paulo, ele tem um momento em que ele tem um encontro com o Senhor. No capítulo 26 mostra ali que Paulo tem uma visão do Senhor e ele cai por terra.
E ele ouve a voz do Senhor dizendo, né? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Quem não sabe o que é aguilhão? Aguilhão é um instrumento que pontiagudo, né? Como se fosse uma vara que tem uma ponta de ferro, que é para tanger o boi, né? No arado, para fazer com que o boi ele ande. Então, o Senhor ele estava usando esse, como se fosse um provérbio, né, grego daquela época, dizendo o seguinte: olha, Paulo, você é como a gente chama, você está dando murro em ponta de faca, já viu, né? Você está dando murro em ponta de faca, ou seja, você está resistindo ao seu chamado. Você está resistindo a algo que eu vou fazer na sua vida. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele também tinha um chamado de Deus que era para ser apóstolo dos gentios, né? E isso era importante na vida dele, para que ele compreendesse, que assim, o chamado, dons e graças distintos em cada ministério também é necessário, e destacamos o propósito de cada um. Ou seja, a gente tem que entender que cada um tem um propósito específico. E que não é para a gente estar olhando para o propósito do outro, né? Porque às vezes é aquilo que eu falei para vocês, né? Você se encanta por um propósito e fica visualizando aquilo. Não, Deus tem um propósito para cada um de vocês. Então é no Senhor que a gente vai saber qual é o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. E a gente tem que entender. A gente tem que não ser esses que ficam resistindo o propósito, né? Eu já fui uma pessoa que resistia a esse propósito. Eu resistia a estar aqui. Até que chegou um momento em que eu entendi e compreendi que a minha vida não faria sentido se eu não estivesse andando no propósito que Deus tinha na minha vida. É como você pegar essa cadeira aqui, que foi produzida e fabricada para que alguém sente nela, e pegasse ela assim: não quero que ela não vai servir isso para mim, vai para isso não, vai servir para outro propósito, sei lá, como escada, ou como é você tirar algo que foi criado com um propósito específico para utilizar para outra coisa. Ela não vai fazer bem feito aquilo. Você pode até utilizar ela, sim, para subir nela com os seus pés, para que ela seja anteparo para alguma coisa, para que ela venha escorar uma porta, mas ela não vai fazer especificamente bem feito isso. Por quê? Porque ela foi criada para que alguém se assente nela. Então não resista ao propósito de Deus para a sua vida, né? Vamos seguir em frente, né? Não devemos nos comparar, o propósito divino é individual. Foi aquilo que eu estava falando para vocês, né? Em João 21, Pedro e João, fala sobre Pedro e João. Ele diz o seguinte: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era quem estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Então Jesus estava aqui, de certa forma, exortando Pedro, porque Pedro estava preocupado em relação a qual seria o propósito de João, como seria o caminhar de João. Disse: não, olha, não te preocupa com o propósito que eu tenho com João, você me siga, né? Então a gente tem que estar preocupado com o propósito dos outros, mas com aquele que o Senhor tem especificado sobre as nossas vidas. Vamos falar mais adiante, né? Também temos aí a parte, né, para que a gente não venha demorar muito, mas também tem a parte de Arão e Miriam, que também estava se comparando com Moisés. Porque o Senhor só usa Moisés e não usa também a gente. E isso foi olhado de uma maneira foi olhado de uma maneira que ruim diante de Deus, né? Não muito boa, porque ele percebeu que existia como se fosse uma inveja de Arão, né, e Miriam em relação ao relacionamento e o propósito que Deus tinha através de Moisés. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, no tópico 2, a gente vai ver: o propósito é um alvo a ser alcançado.
né? A gente vai ler aí em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo escrevendo aos Filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Então a gente tem que ter foco, né? Se você quer viver esse propósito, né? O propósito, ele é um alvo a ser alcançado, então você tem que ter foco, você tem que prosseguir, tem que insistir. Ele fala também aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou, né? Então a gente tem que ter esse entendimento e consciência. Ei, esse meu propósito foi dado por Deus, né? Foi Deus que me chamou para isso. Então você tem que ter essa consciência e entendimento. Quando você tem esse entendimento, essa consciência, você segue no foco. Eu lembro, sabe, que quando Deus começou a falar comigo, eu já muito jovem. Pelo menos eu lembro com uns 12 anos, Deus começou a falar comigo em relação a alguma coisa da minha vida. Eu nasci numa família católica, minha mãe extremamente católica, mas assim, eu não era o cara de ir para a missa. Eu acreditava, mas acreditava mais ou menos, aquele cara assim mais ou menos. Então, Deus com 12 anos começou a falar comigo sobre sempre uma passagem, era uma passagem que me marcava, era a passagem quando ele chamou Pedro e dizia: Pedro, vem que agora eu vou te fazer pescador de homens. Quando Deus falou isso comigo, como eu vivia numa cultura católica, eu dizia: Deus me livre eu ser padre, eu quero casar, eu quero ter uma mulher, eu quero ter uma esposa, eu quero casar, eu quero ter filhos, Deus me livre. Eu dizia mesmo, né? Naquele tempo eu não era crente, então eu não podia repreender Deus, né? Então, se fosse possível você repreender Deus, né? Mas eu dizia assim: Deus me livre, eu quero casar. E vinha essa palavra martelando, desde os 12 anos essa palavra martelava em mim: eu vou te fazer pescador de homens, né? Mas é porque eu não entendia, eu não discernia. Hoje que conheço o Evangelho, eu posso discernir qual era o propósito de Deus. Então, eu entendo isso, que Deus, a mesma forma que Deus chamou Pedro e chamou muitos homens, Ele me chama e diz: olha, vem, me segue que eu vou te fazer pescador de homens, você é pescador de homens. Então, é nessa carreira, é nesse foco que eu tenho que frisar, tenho que discernir. Deus me criou com um propósito, ser pescador de homens. Então, eu vou nesse foco. Então, a gente tem que ter o foco, a gente tem que ter o entendimento. E em Atos 20, 24, olha só que está escrito: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, né? Em outra versão diz: não tenho minha vida por preciosa, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender, é que a gente tem uma carreira. E aqui a gente vê que ele fala o seguinte: para isso temos que desviar os nossos olhos de outras coisas. Vocês têm uma carreira diante de Deus. Aqui na terra você pode ter uma profissão, você pode ter uma carreira pessoal, você pode ter a sua vida pessoal, com o seu dia a dia, mas entenda que acima de tudo isso existe uma carreira celestial, que você tem que focar, que você tem que discernir, saber conhecer em Deus, entendendo que tudo que você faz tem que, na verdade, ser parte de um processo que glorifica a Deus no propósito, na carreira que você tem em Deus. Vocês entenderam? O teu trabalho, o teu negócio, a tua profissão, que mais? Os teus estudos, as tuas habilidades, tudo tem que convergir na glória de Deus. E esse convergir na glória de Deus não é um convergir aleatório, mas é um convergir que está centrado em obedecer Deus no seu propósito, naquele propósito específico que Ele tem para você. Tudo tem que convergir nesse propósito. Aí sim, você vai ter uma carreira diante de Deus.
Entendeu? Essa é a carreira principal. Por isso que Paulo disse, olha, não me importo, nem considero a minha vida como preciosa, né? Paulo, para quem não sabe, Paulo, ele construía tendas para se sustentar, né? Em alguns momentos ele construiu tendas, então assim, ele não era, olha, eita, alguém conhecia Paulo, não era, eita, olha, o vendedor de tendas, olha ali Paulo, o comerciante, quem é que mora ali? É o construtor de tendas. Não, era o apóstolo Paulo. Construir tendas para ele era só parte da vida dele. Mas a carreira principal era o apóstolo dos gentios. Era o apóstolo dos gentios. Então a gente tem que fazer com que tudo venha convergir nesse propósito, né? Então vamos mais adiante, né? Aqui, deixa eu ver, diferentes tipos de alvos. Vamos correr porque a lição ela é meio comprida de hoje. Diferentes tipos de alvos. O grande alvo da vida cristã, né? Vamos ler aí Hebreus 12, 1, 2, que diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, né? Aquilo que o Kleber falou hoje, não sabia de nada, né? Mas já estava te ouvindo ali, só ligado, eita, Deus é maravilhoso, só, né? Juntando o útil com o agradável, o perfeito com o bom e... Vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, assim, a gente vê aqui que Deus, ele tem promessas pessoais para cada um de nós. O grande alvo da vida cristã é aquele ali, ó. É perseverar, que a gente volta um instantezinho aí em Hebreus. É a gente perseverar em Cristo. É os nossos olhos fitos. Aquilo que eu falei para vocês antes, sobre a questão de entender que você tem uma carreira no reino de Deus. Então, seus olhos, esse é o propósito principal, é os seus olhos em Cristo, é os seus olhos em Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque talvez tem pessoas que colocam aquilo que Deus propôs para a sua vida acima daquele que propôs. Vocês me entenderam? Eu sou o apóstolo. Eu sou o apóstolo. Quantas pessoas caíram? Caíram em falhas, né? Pecaram. Era lá um pastor, era um bispo, era um apóstolo, caiu. Mas não aceitaram a queda, porque o cargo era mais importante que aquele que colocou ele no cargo. A gente vê aí exemplos como alguns pastores, né? Como aquele Caio Fábio, um homem que foi considerado um príncipe dos pregadores aqui no Brasil, e que hoje, quando você olha, é uma figura que dá pena. Por quê? Porque ele colocou o que ele era, o cargo, a carreira, acima daquele que colocou ele na carreira. Então, o propósito maior da gente é o nosso alvo principal, é Cristo, é o autor consumador da nossa fé. Entendeu? Porque você pode cair na tentação de colocar a sua carreira acima daquele que é o alvo principal. A carreira é só o instrumento de Deus na sua vida para que o propósito do reino seja cumprido. Vocês entenderam isso? A carreira de vocês, a carreira do reino de Deus através da vida de vocês, o propósito de Deus através da vida de vocês, ele tem um propósito que é do reino de Deus e não pode estar acima do próprio Cristo. Então a gente vai ver aqui em Josué 10 até 14, né?
que vamos ler, né? Vamos todos ler juntos. Pois bem, com ânimo e vigor, vamos lá. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo. Amém. Então a gente vê aqui que Deus tem propósitos pessoais, né? Promessas pessoais também para cada um. E isso é específico, né? Aí mais adiante em Atos a gente vê que Deus também tem alvos ministeriais e uma coisa importante é sobre essa parte de 1 Coríntios 13:11, né? Quando Paulo escreve: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então a gente vai entender que dentro dos alvos, nós temos diferentes alvos. Deus tem diferentes promessas para cada um de vocês, e também Deus, ele tem, e a gente tem que entender as diferentes fases da nossa vida. Porque vai ter um momento que a gente vai viver uma fase, a fase do solteiro, como está escrito aí, a fase do solteiro, do casado, e também exercendo paternidade. E isso faz parte do amadurecimento, do seu amadurecimento. Porque você vivendo essas fases, você vai amadurecendo no seu relacionamento com Deus, né? É como eu vi muitas vezes alguns pregadores falando aqui, né? E muitas vezes o nosso pastor Manassés falando, que não tem coisa que ensine mais do que o casamento, e é verdade. Pense numa escola, é o casamento. Então a gente tem que entender que nós temos fases nessa carreira, e que não podemos viver com a cabeça de menino, vivendo numa fase que o Senhor está querendo que você avance. Por isso que algumas vezes nós não conseguimos avançar em relacionamentos, porque a nossa cabeça ainda está como de solteiro. Quantos casamentos são fadados porque a cabeça de um dos cônjuges está ainda quando era um tempo de solteiro? Quantas vezes falhamos na nossa criação com os filhos porque a nossa fase ainda estava quando a gente só vivia de lua de mel no casamento? Então, assim, nós temos que entender a fase que nós passamos, e isso vai também caminhar junto nesse propósito do alvo que leva a Cristo. Porque todas essas fases, elas vão ser importantes para nos amadurecer no relacionamento um com os outros. E casamento e família é interessante. Nosso relacionamento, ele sempre vai ser bom no corpo de Cristo, quando em casa nós conseguimos nos relacionar bem. Então, isso é importante, né? Faz parte do amadurecimento. Então, vamos seguir em frente agora com o quadro que diz o seguinte: cuidado com as distrações, né? E Deus está falando muito sobre isso hoje, né? Sobre distrações. Eu achei interessante, né? Porque foi a nossa palavra do início e agora traz para a aula, né? Cuidado com as distrações. Quem tem meta não pode se deixar distrair, né? E aí a gente vai ver lá em Neemias, né? Eu não vou ler toda a passagem, mas a gente vê que nesse momento Neemias estava intercedendo pelo povo, e ele fala ali para o povo: olha, que o povo tinha uma hora que estava com as mãos nas ferramentas para reconstruir Jerusalém, que estava caída,
mas também com a outra estava com a espada, porque existiam inimigos que queriam impedir que eles avançassem. Então, assim, apesar que eles tinham um foco, um propósito. Qual era o propósito de Neemias? Era reconstruir Jerusalém, era reconstruir aquele povo que tinha sido destruído depois do período de cativeiro. Então aquele povo tinha que recuperar a sua identidade, a sua cidade, mas só que existiam inimigos, a adversidade surgiu. Então ele disse, olha, a gente pode estar com a mão na espada, lutando contra os inimigos, mas sem perder o foco. O foco é restaurar Jerusalém. O foco é restaurar Jerusalém. Então vão surgir, queridos, na vida de vocês adversidades, problemas, situações que vão dizer que você vai entrar em desespero. Mas lembre, qual é o foco? A minha carreira, o meu foco, a minha carreira, o foco é Jesus, o foco é o propósito. Não se distraiam pelas adversidades. E ele vai falar também pelas propostas dos outros, porque também Neemias recebeu propostas. Os inimigos que queriam que impedisse que Jerusalém fosse reconstruída, estavam dizendo assim, olha, diz a Neemias que a gente quer falar com ele. Aí Neemias mandou o recado, disse, não, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho para fazer, para me distrair com os outros. Então assim, não se distraia por propostas, não se distraia com propostas, cuidado, porque o inimigo, ele é exímio nisso, viu? Em oferecer propostas. Ele ofereceu propostas para Jesus no deserto, e vai oferecer para você e para mim. Ele oferece, querido, para você sair do foco. Ele disse, olha, eu te dou, para Jesus ele disse, eu te dou reinos, eu te dou todos esses reinos, eu te dou poder, eu te dou glória. Não, Jesus disse não, porque ele sabia qual era o propósito dele. Então, cuidado com as propostas, né? E ele fala também pela necessidade de agradar os outros, né? A gente tem que ter cuidado também com essa questão, porque o nosso propósito tem que estar sempre focado naquilo que Deus falou ao nosso respeito, e a gente não pode se distrair com outras intenções, porque talvez você queira agradar as pessoas e fuja do propósito, daquilo que Deus lhe chamou. Então, obedecer a Deus é o foco. As circunstâncias não podem definir nossas escolhas, né? Então, vamos, para terminar, para encerrar, nós vamos para a parte 5, que diz o seguinte: lute pelas suas metas. Aqui em 1 Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: Timóteo, meu filho, disse Paulo para Timóteo, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Então, assim, uma coisa que a gente tem que lutar, né? Lutando pelas profecias. Então, você que recebeu uma palavra de Deus, às vezes, na nossa caminhada, a gente recebe uma palavra de Deus, uma palavra profética. E Paulo aqui exorta Timóteo a não se esquecer dessas palavras, não se esquecer dessas promessas, porque vai surgir circunstâncias que vai tentar fazer com que você se esqueçam delas. Por isso que é importante, querido, que às vezes você está passando uma fase não muito boa. Imagine José. Olha só José, as fases que José viveu. Poço, escravo na casa de Potifar, aí vem aquela mentira, aí vai para a prisão. Mas você percebe que José se manteve fiel em todas as circunstâncias? Se manteve fiel dentro do poço, se manteve fiel na casa de Potifar, se manteve fiel na prisão. E eu vou dizer que você, diante dessas circunstâncias, cada um tem a sua, né? Mas eu acho que a fase mais difícil para José ser fiel foi quando ele foi tornado governador. Porque ele teve a oportunidade de, vou me vingar agora dos meus irmãos, vou pisar, porque eu tenho o poder. Mas ele se manteve fiel. Por quê? Porque ele entendeu qual era o propósito. Eu estou aqui, não foi culpa de vocês, não foi vocês, foi Deus que me mandou para cá,
para a conservação da vida. Olha quem estava, olha só a mente de quem discerniu e compreendeu o propósito. Então você não pode, de maneira alguma, esquecer das promessas. Eu fico imaginando José talvez lembrando, Deus me deu aqueles sonhos. Deus me deu aqueles sonhos, tem um propósito. Não se esqueça das promessas, das profecias, né? Ele fala mais também sobre a questão do atleta, né? Que não vive sem foco, né? A gente vai ler aí 1 Coríntios 9, 24 e 26. Vocês não sabem que todos que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Então siga, queridos, com um propósito. Tenha um foco, como a gente já falou. E por fim, como organizar nossas metas e propósitos, né? Ele vai falar aí na lição que, primeiro, começar escrevendo o que já sabe. Comece a escrever, né? Não vive de forma relaxada em relação à sua vida, aquilo que Deus tem para você. Comece a escrever algo específico que você tem ouvido de Deus, para você não esquecer, para você lembrar, para isso ser uma fortaleza na sua vida diante das circunstâncias difíceis, para você entender, eu tenho um propósito de Deus na minha vida e eu não posso me desviar, não posso cair diante das circunstâncias. Seguir orando por alvos que ainda não conhece, manter os alvos visíveis, né? Lembretes, ser persistente, perseverante, né? Como foi Caleb, né? Um dia desse estava conversando com eu e o Kleber, a gente estava conversando e a gente falando sobre algumas coisas que a gente tem em mente, alguns sonhos em Deus, né? Que a gente quer, né? A gente estava falando, poxa, o Kleber estava compartilhando, Júnior, eu tenho esse sonho, eu quero fazer isso, eu dizendo também, eu tenho esse sonho, Kleber. Então a gente persevera nisso, a gente anota esses sonhos, né? E diz, não, Senhor, nós vamos conseguir. E a gente começa a trabalhar nesse foco, nessa meta. Mas tudo isso, queridos, a gente tem que compreender uma coisa, que nada que surge em nossos corações não foi Deus antes que colocou em nós, entendeu? Tudo que nós temos em nossos corações, dentro do reino de Deus, antes foi o Senhor que colocou em nossos corações, né? Porque Deus, Ele faz isso, Ele faz com que a gente comece a sonhar os sonhos dEle. Deus, quando a gente começa a dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, de uma forma santa, né? Ele começa a colocar os desejos dele no nosso coração. E a gente, quando discerne isso, a gente vai compreender que toda carreira, todo propósito que a gente vive, não é nosso, mas é de Deus, cumprindo através de nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Manassés. Shalom, queridos, vamos nos colocar de pé, amém? Bênção. Infelizmente nós acabamos de vir do sepultamento, né, da irmã Maria. Poucos a conheceram, porque ela ficou a maior parte do tempo lá no Acauã. No final do ano passado para cá foi que ela nos procurou, e acho que 1 mês e pouco, 2 meses que ela estava começando a congregar, ela então abriu uma situação desse tumor, né, que era um câncer numa região muito, muito delicadíssima. Inclusive o médico tinha dito que possivelmente ela poderia vir a óbito por conta da posição que estava o tumor, né, no local. E mesmo assim eles decidiram fazer a cirurgia. Acreditamos, né? Tivemos no sábado, por isso que eu não estava aqui. Sábado passado nós fomos logo na madrugada para Recife, porque a cirurgia seria de 9 horas. E ficamos lá com eles até o domingo. Saímos de lá de 11. Infelizmente, no próprio dia, né, quando terminou a cirurgia, foram quase 6 horas de cirurgia, e o médico não trouxe boas notícias, né? Houveram várias hemorragias, ela quase vai a óbito naquele momento na mesa de cirurgia, mas
o quadro era muito, muito crítico, né? A pressão quase cai totalmente e ressuscita e leva para a UTI. Foi muito tenso, foi muito, emocionalmente foi desgastante para a gente. Eu fico imaginando para o marido, para a família. E aí então eles conseguiram estabilizá-la, mas não havia nenhum estímulo cerebral desde o sábado pós-cirúrgico. E ela ficou até terça-feira esperando esse estímulo cerebral. Na quarta, então, eles entraram com um processo que é um protocolo